E entenda isso, ambos subiram aquelas escadarias, ambos foram orar naquela casa de oração. Ambos estavam de alguma maneira buscando a Deus. Mas além de termos esses dois personagens, eu diria que nós temos suas diferentes atitudes. Veja, o texto no versículo 11 nos diz acerca do fariseu. O fariseu em pé fazia esta oração. Nós podemos encontrar dentro do Antigo Testamento relatos mais diversos sobre como se orava em termos de postura física. Podiam orar com o rosto em terra, podiam orar deitados no chão, podiam orar de joelhos, podiam orar sentados, podiam orar de pé. Mas há de convir comigo, orar em pé pode ser uma maneira também de chamar a atenção para si. Também se podia orar totalmente em silêncio, balbuciando e falando em voz alta, mas em geral, naquela sociedade, orar em voz alta parecia ser alguma coisa que estava sendo para os outros ouvirem. Ele está orando em voz alta o suficiente, e eu diria, ainda que fosse visto como não polido, ele o fazia para chamar atenção para si. Nas Escrituras nós encontramos uma mulher como Ana, que está orando. Ela está emitindo som, mas não é suficiente para entender o que ela está pedindo. Mas esse homem falava de um jeito que era ouvido. Veja, o versículo 11 ainda diz, o fariseu, posto em pé, de acordo com a revista atualizada, diz assim, ele orava de si para si mesmo. Isso é uma curiosidade. A oração dele não era para Deus. A atitude dele estava com ele. De alguma maneira ele entendia que aquele ato religioso era um ato que o agradava. Não era uma oração buscando a Deus por uma causa justificável, era sim uma oportunidade de ele destacar quem ele era. Por outro lado, quando a gente olha o publicano, e vamos entender o seguinte, esse homem com o tipo de visão que ele tem de si mesmo, embora o texto não diga, ele certamente foi orar de pé num lugar mais interno do templo. Enquanto o publicano é dito, mas o cobrador de impostos ficou à distância. Ele sabia, ele entendia que ele não tinha moral para chegar lá. Ele não tinha qualificação para estar entre aqueles ícones espirituais que a nação tinha. O texto continua dizendo assim, ele não tinha coragem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Ele sabia que ele estava em dívida. E ele não consegue olhar nos olhos. Ele não consegue olhar para o céu. Seu espírito é de constrangimento. Tem vergonha nessas palavras. É diferente do outro que tem muita confiança e está orando para si mesmo. Diz que enquanto ele orava, ele batia no peito. A ideia é de contrição. A ideia é eu sou um miserável. Ele não estava se aprovando, ele não estava reivindicando diante de Deus o reconhecimento. Ele não estava apresentando para Deus um currículo, ele sabe que ele é insuficiente para ser aprovado por Deus. A atitude de um é marcada pelo orgulho, pela soberba de que ele é suficiente, ele é o cara. E o outro está dizendo, eu não sou ninguém. Eu não tenho nem coragem de olhar para o alto. Eu sou um miserável.
Mas há uma segunda dupla, uma terceira dupla, um terceiro par que eu quero chamar a atenção, que é de fato as orações deles. Veja, o fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. Os desonestos eram os ladrões que extorquiam, os pecadores eram os injustos, os adúlteros eram as pessoas imorais. Ele está dizendo: eu te dou graças, eu não sou como eles, eu sou o cara. Aliás, ele chega a dizer, e com certeza, não sou como aquele cobrador de impostos. Eu sou muito melhor do que eles. A oração dele não tinha nenhum pedido, não tinha nenhum clamor, não tinha nenhuma expressão de adoração, tinha uma falsa expressão de gratidão por ele ser o cara. Sua oração era um ato de autocongratulação. Ele não louvava a Deus, ele estava louvando a si mesmo. Ele não estava buscando a Deus, ele estava evidenciando a si mesmo. Ele entendia que ele tinha virtudes suficientes, e se fosse comparado a qualquer outro mortal, fossem os demais, fosse aquele cobrador de impostos, ele estava muito acima do que aquilo. Não bastasse isso, ele continua e diz: jejuo 2 vezes por semana. A lei estabelecia que se devia jejuar no dia do Yom Kippur, no dia da expiação. Mas o povo também jejuava em alguns eventos que marcavam tragédias que aconteceram com o povo. Mas eles tinham o hábito também de segundas e quintas-feiras eles jejuarem. O que significava jejuar? Significava comer somente pão e beber água. Ou seja, se você quer fazer esse tipo de jejum pensando em emagrecer, acho que não vai dar certo. Mas ele está dizendo: olha, o jejum é mais do que o texto diz. Não somente isso, ele diz: dou dízimo de tudo que ganho. Um fariseu dava o dízimo de tudo que se comia. E haviam coisas que a lei não pedia que se desse o dízimo, mas esse camarada diz assim: eu sou melhor que os fariseus e cumpro até além do que as escrituras determinam. Eu sou o cara. Eu estou cumprindo com um padrão elevadíssimo. Veja, essa oração que Jesus destaca aqui é uma oração que é parte de uma história contada, mas entenda, ela representava completamente a mentalidade daquele povo. William Hendrickson coloca no seu livro uma dessas orações que foram descobertas, que foram registradas pouco tempo depois dos dias de Jesus. O judeu ora assim: eu te agradeço, Jeová meu Deus, que tens assentado a minha porção com aqueles que sentam nessa casa de aprendizado e não com aqueles que se sentem nas esquinas das ruas, isto é, os cambistas e comerciantes. Pois eu levanto cedo enquanto eles tarde. Eu levanto cedo para estudar as palavras da Torá, enquanto eles levantam cedo para coisas sem importância. Eu corro para a vida do tempo por vir, enquanto correm para a destruição. Veja, a essência é a mesma, se comparando, se destacando. Assim é aquele fariseu. Diferentemente daquele fariseu, nós temos o publicano que diz então no versículo 13: mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem
misericórdia de mim, pois sou pecador. Aquele fariseu, ele sabia que ele era pecador. Mas ele vive uma religiosidade marcada pela hipocrisia. Ele faz de conta. Aquele publicano, ele chega diante de Deus e diz: eu sou um pecador. É o mesmo que dizer: eu não sou digno de chegar diante de ti. É por isso que eu não olho. Eu lamento pelo meu pecado, esmurro meu peito. E ele tem um pedido: tem misericórdia de mim. Ele tinha consciência do seu pecado. Ele tinha medo do que iria acontecer quando ele fosse prestar contas a Deus. Ele tinha pavor de uma pena que estaria reservada para alguém como ele. Mas ele chega diante de Deus e diz: tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Ele chega diante de Deus não com a visão de autossuficiência. Ele chega diante de Deus consciente de que ele não é capaz de cumprir com as exigências de Deus. Há na sua alma um reconhecimento do seu pecado e um arrependimento que o leva à condenação. E nessa ocasião, quando ele busca a Deus, ele busca em Deus que Deus tenha misericórdia dele, que Deus lhe providencie o perdão, que Deus os resgate e os salve. O outro não menciona pecado, não menciona arrependimento, não menciona uma necessidade de misericórdia, não menciona a necessidade de um perdão. Ele é o cara.